Não, galera, presta atenção. O Zoro não é descendente do Ryuma, beleza? Não é. Vamos à análise agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Totti, sejam bem-vindos ao Totti Rádio. Hoje na análise do capítulo 1023 de One Piece, a gente vai conversar um pouco sobre essas várias teorias que surgiram no último capítulo. E galera, eu vou logo dizendo que não, o Zoro não é descendente do Ryuma. Posso estar errado? Posso, mas eu vou expor os meus argumentos. E outra coisa, o Sanji não tem fator linhagem de ciborgue. Não tem, cara, o Sanji não tem nada de fator linhagem. Posso estar errado? Posso. Vou dar os meus argumentos também. Então fique aqui no vídeo se você quiser saber aonde eu estou certo, aonde eu estou errado, se eu concordo com o seu pensamento ou se eu discordo de você. Pro pessoal que já vê as minhas análises, sabe que eu gosto de dividir em um núcleo e pontas o capítulo, tanto do episódio como do mangá. E nesse capítulo do anime foi bem fácil fazer essa divisão de núcleos e pontas, né? Porque qual é o núcleo desse capítulo? É o Zoro, o Sanji, o Queen e o King. Esse é o núcleo deste capítulo. Ao redor deste núcleo você vai ter as pontas, que é o Nekomamushi, o Inuarashi, o Raizo e por fim o Luffy e o Momonosuke. Então você vai ter essas 4 pontas ao redor do núcleo principal. E eu acho bem interessante porque o nome deste capítulo, ele fala cara de um, focinho do outro. E por 2 momentos na obra isso acontece, né? O primeiro momento é quando você tem ali a citação de que o Zoro se parece fisicamente com Ryuma. E a segunda vez que esse título pode ser usado é quando nós temos a Shinobu falando lá do Momonosuke, que ele se parece muito com uma pessoa, que a gente pode achar que é o Oden. Então vamos lá, analisar núcleo e pontas, beleza? Bora começar pelo mais polêmico, que é o Zoro ser ou não descendente de Ryuma. Eu vou logo deixar o ponto que não, cara. Ele não pode ser descendente do Shimotsuki Ryuma. Se você pegar ali o SBS do volume 96, a gente tem uma pequena explicação do Shimotsuki Kozubaru. O Shimotsuki Kozubaru, ele fez a Ema e ele fez a Wado Ichimoji, que são 2 espadas que o Zoro possui. A Ema era do Oden e a Wado Ichimoji era da Kuina. O Shimotsuki Kozubaru, o ferreiro que saiu de Wano há 50 anos atrás, ele saiu escondido, é proibido sair de Wano, mas mesmo assim ele saiu, viveu aventuras e acabou se alojando ali no East Blue, criou a vila Shimotsuki, que é da onde o Zoro surge. Ele cria essa vila, cria laços nessa vila e tem um filho. O nome do filho dele é Koshiro e o Koshiro tem uma filha e o nome da filha do Koshiro é Kuina. Então se a gente parar para pensar, o Shimotsuki que saiu de Wano, ele é avô da Kuina. Quando o Zoro chega no dojo do Koshiro, ele não tem nenhuma relação familiar com a Kuina ou com o Koshiro. Esses sim, descendentes do Shimotsuki. Vamos a 400 anos atrás agora. O Ryuma mata um dragão. É dito que o nome de Ryuma é Shimotsuki Ryuma. Então dá a entender que quem é descendente do Shimotsuki Ryuma seria a Kuina, que é neta do Shimotsuki Kozubaru. Só que no mangá o capa diz que o Zoro se parece também com o Shimotsuki Ushimaru, que é que tem aquela raposa. Aparece, né, a figura lá atrás bem mesmo parecida, a fisionomia com o Zoro. E para piorar a história, o Oda ainda diz, né, ele se parece também com Ryuma. Tanto que o Ryuma também não tinha um olho do lado esquerdo. Aí pronto, né? O pessoal que gosta, eu não gosto de teorias voadas. Então o pessoal que gosta das teorias voadas, tá aí, confirmado! O Zoro descendente do Ryuma, cacete, eu falei, não sei o que. Galera, presta atenção. De 2 umas. Ou o Oda tá forçando pro Zoro ser descendente de sangue do Ryuma,
ou o Oda tá brincando com a gente e na verdade o Zoro é só mesmo parecido fisicamente com o Ryuma. Pois como eu falei, não tem possibilidade dele ter laços de sangue com o Shimotsuki. Na verdade, possibilidade tem, né? Mas só que se ele tiver laços de sangue com o Shimotsuki, significa que ele teria laços de sangue com a Kuina. Tipo, você tá entendendo? Narrativamente, isso é desnecessário. A Kuina é a melhor amiga do Zoro. Agora ela é parente do Zoro? Tipo, cara, não faz sentido. Tá, beleza, o pessoal quer colocar o Zoro de alguma forma, em alguma linhagem em Wano. Dá pra fazer isso? Dá. Mas o meu ponto é que não dá pra fazer com os Shimotsuki. Só que no mangá deu a entender que ele se parece fisicamente com o Shimotsuki, o Shimaru, que morreu há 20 anos atrás, quando o Orochi assumiu o poder, e o Shimotsuki Ryuma. Só que vem um detalhe, a gente tem que perceber que o Oda ele gosta de pregar essas peças. Ali no capítulo 400 do anime, né, quando aparece o Roger mais jovem, ele aparece muito parecido com o Luffy. Um chapeuzinho de palha, uma camisa de botãozinho aberta, preta, né? Então, pô, fisicamente, esteticamente, ele é meio parecido com o Luffy. E o Oda gosta de trazer semelhanças físicas para personagens que não possuem laços familiares, consanguíneos. Então a minha explicação, o que eu acho que vai acontecer na história é que não, mano. O Zoro não tem ascendência, ele não é descendente de ninguém de Wano. Ele só herdou a determinação do Ryuma, ele só herdou a determinação do Shimaru. É dito que ele luta parecido com o Shimaru porque o Shimaru é um Shimotsuki e o Zoro foi treinado pelo Shimotsuki Koshiro lá na vila Shimotsuki do East Blue. Então assim, se o Oda vier a ter linhagem de sangue com algum Shimotsuki, beleza, tem margem para isso, dá para você encaixar isso na história. Dá, tranquilamente, a gente não sabe o passado do Zoro. Então esse passado pode ser preenchido, o autor é livre para fazer isso. Mas, até agora, pelo que eu tô vendo, tá sendo forçado. Tanto que o Ryuma, no One Shot Wanted, até mesmo em Thriller Bark, não aparentava que ele não tinha o olho esquerdo. Ele tinha uma bandana ali em Thriller Bark, mas pô, o cara morreu há 400 anos atrás, por que ele teria uma bandana ali cobrindo o olho, né? Isso era uma referência estética. E a gente tem que ver que o Oda ele gosta de pegar pontas soltas do anime, cria um conceito e a partir desse conceito ele consegue unir essas pontas soltas, fazendo com que elas façam sentido. Um exemplo, o Haki. Aquilo que o Shanks faz no primeiro capítulo do mangá não é um Haki do Rei. Você tem uma ponta solta. O mantra do Enel lá em Skypiea não é o Haki da observação. Você tem uma outra ponta solta. Mas quando o Oda cria o conceito do Haki, o Oda pega essas duas pontas soltas e dá um significado para elas. Hoje a gente pode dizer que aquilo é Haki. Mas na época que foi lançado não podíamos. A mesma coisa com o Ryuma. A gente não sabia que o Ryuma não tinha um olho. Isso não fazia diferença para a história. Mas no momento que o Oda cria essa estética visual de que o Ryuma não tem um olho, a gente passa agora a analisar o Ryuma diretamente ao Zoro. Vocês estão entendendo como uma pequena mudança em uma estética de um personagem na história pode mudar totalmente o rumo dessa história? É isso que eu tô falando. Mas chega de falar de Zoro, chega de falar de Shimotsuki Ryuma. Vamos agora falar da linhagem de sangue do Sanji. Cara, eu acho que esse vídeo vai ficar grande. Eu não queria que ele ficasse mais do que 10 minutos, mas eu acho que é isso que vai acontecer. Então eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo para ser lançado já ainda hoje ou amanhã. Beleza? Na parte 2, então, a gente vai falar sobre o Sanji Cyborg, o Sanji modificado, fator linhagem. Cara, quem foi que inventou esse termo fator linhagem? É um termo bacana, né?
E a gente também vai falar da raça do King. Eu não quero que esse vídeo fique longo, então vamos dividir ele em 2 partes, beleza? Então a gente se encontra na parte 2, que eu já vou conseguir lançar ela amanhã.